Eu acho que tá todo mundo calvo de saber o que são fundamentos do desenho. Ou pelo menos de ouvir todo mundo dizendo isso por aí. Mas já reparou que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo fala sempre sobre um aspecto técnico, e todo mundo, ou quase todo mundo, fala nisso num sentido muito universal, como se todos os desenhos partissem dos mesmos princípios, mesmos fundamentos, mesmas bases, mesmas direções artísticas. E só pra deixar claro, quando eu falo todo mundo, eu tô exagerando pro vídeo, pra ficar mais dinâmico e tal. Qual é a minha proposta hoje? Eu queria compartilhar um pouquinho da minha visão sobre fundamentos, que eu realmente considero fundamental, e eu também queria explicar porque fundamentos sem direção artística não serve pra muita coisa. Então eu tô com umas imagens separadas aqui que eu decidi trocar de blusa pra não parecer que eu gravei o último vídeo antes desse. Enfim, eu tô com esse conjunto de imagens aqui e a gente percebe que elas têm semelhanças e têm diferenças. Por exemplo, se a gente pegar esse desenho do Egon Schiele, ele é muito diferente desse desenho do Heisenberg aqui, do Charles Avesso. Então, qual que é a minha pira que eu tô tentando chegar? Eu não acho que o fundamento pra fazer esse desenho é o mesmo que é pra fazer esse desenho. Tem um lado de fundamentos que é técnico, que é motor, que é de aprender a manusear uma ferramenta, de sobrepor uma ferramenta, como por exemplo o grafite ou a tinta. É uma coisa muito formal, muito mecânica. Tem uma outra parte sobre fundamento que é artística, que é criativa, que provém da observação e o que a gente consegue fazer com ela e as relações que a gente pode criar com tudo que a gente absorve do mundo na nossa produção. E assim, qual é o debate que eu tô tentando trazer aqui? A minha ideia é que esses fundamentos que são puramente teóricos ou técnicos, eles são iguais só na sua base e na sua essência. Então, por exemplo, a luz, ela funciona de um jeito muito específico. Ela tem um funcionamento físico, um funcionamento da realidade, e o artista não tem que entender tudo sobre a luz, mas ele tem que entender como criar a ilusão dela no trabalho. E ok, beleza, dá pra argumentar que se você entender como a luz funciona de um jeito mais realista, você consegue aplicar em outras coisas. Mas a real, muita gente que trabalha com uma forma talvez de observação e mais real da luz, não consegue traduzir isso para um trabalho de criação. E eu não acho que seja culpa do artista, é culpa da educação desse artista que não ligou alguns pontos para ele. Como, por exemplo, essa questão da observação, da imaginação e da intenção que você tem ao criar para unir essas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você chega numa escola e tudo que você faz é copiar a foto pelo valor tonal usando um grid. Você vai ficar bom em fazer isso. Essa habilidade não vai magicamente se transpor em desenhar figuras da imaginação, a criar composições interessantes, a criar ilustrações. Você tem que dar outros passos de fundamentos que não são só técnicos ou mecânicos para conseguir desenvolver essas outras habilidades, se você quiser desenvolver elas. Bem, e na minha visão, quais são esses fundamentos que não são necessariamente técnicos, são eles que vão sustentar uma direção artística e um estudo artístico? A capacidade de observação, isso pode significar muitas coisas, mas na média significa olhar para o mundo ou para uma referência, absorver alguma coisa dali, internalizar e criar algo muito geral, mas se você parar pra pensar é meio que isso. Eu acredito que tem um outro aspecto que é criatividade. Eu acredito que tem esse aspecto técnico, de domínio da ferramenta, de, sei lá, saber usar as coisas, o software, um lápis. A criatividade pra mim, ou a imaginação, tá muito ligado à memória também. Então é tudo aquilo que você consegue internalizar do que você observou, do que você reproduziu, fazer relações, criar algo a partir disso. E tem uma questão aqui que é fundamental, que é uma parte teórica ou conceitual. E eu tô fazendo essas setinhas assim porque pra mim tá tudo interligado, né? Então essa parte teórica ou conceitual, na minha visão, ela envolve desde uma direção artística, um conceito artístico, ou uma parte de entender como funciona algo da natureza, como a luz e sombra, anatomia, eu espirrar, enfim, como funciona a anatomia, luz e sombra, cor, sei lá o que seja o fundamento. Beleza, Hugo, você falou que você considera fundamentos não técnicos, você falou mal de escolas que só copiam fotos com grid, você não vai falar da direção artística que você tanto comenta? Vou falar disso agora. Eu vou fazer uma comparação meio doida aqui, mas calma que vai fazer sentido, tá? Esse aqui é Lucian Freud, pelo menos a pintura dele, né? Eu acho que é um amigo, aprendiz, sei lá, esse cara. E isso aqui é a Mona Lisa, né? Todo mundo já sabe disso aqui. Inclusive, eu fiz uma viagem em janeiro que eu quase vi essa coisa, mas tinha tanta gente em volta que eu só vi 1 centímetro dela. Te faço uma pergunta agora. Você acha que alguém que pinta como a Mona Lisa vai conseguir pintar igual o Lucian Freud só porque ela dominou os fundamentos? Olha, eu acho que não. Se você pensou que sim, cara, comenta aí que eu quero ouvir. Mas pra mim não tem nenhuma correlação entre conseguir fazer uma coisa e conseguir fazer a outra. Pode ser que um deles conseguiria fazer outra coisa se quisesse? Talvez. Pode ser que eles não fazem a outra coisa que não querem? Com certeza. Mas a minha questão é que não basta você só aprender como iluminar um cilindro ou uma forma para pintar como Lucian Freud ou para pintar como a Mona Lisa. Você tem que entender, às vezes, quais são os fundamentos daquele tipo de arte específica que você vai trabalhar, às vezes de um estilo específico. E eu vejo um grande problema mercadológico nisso. Eu não sei se vocês já repararam, tem muitos cursos sobre fundamentos de desenho por aí. Depois do vídeo, acesse o link na minha bio para, se você quiser estudar comigo, e depois pesquisa cursos de fundamentos de desenho. Vocês vão ver que eles são todos bem diferentes, provavelmente, e todos estão falando cursos de fundamentos de desenho.
ou pelo menos a maioria. Só que, como tem tantos cursos de fundamentos de desenho falando de coisas totalmente diferentes, de abordagens diferentes, com aparências diferentes. Bem, a conclusão que eu cheguei é que eles estão falando de fundamentos de desenhos específicos para o tipo de desenho que eles estão enviesados a produzir, para a necessidade mercadológica que eles têm e para o tipo de público que eles querem atingir. E tá tudo bem, eu também tô fazendo isso, eu tô falando sobre a minha ótica do que eu considero fundamental para criar arte e para desenhar. Se você for num ateliê de arte acadêmica contemporânea, você vai encontrar um tipo de fundamento de desenho específico para aquele lugar. Se você conseguir voltar no tempo e for numa academia francesa no final do século XIX, você não vai encontrar o mesmo fundamento que você vai encontrar, ou a mesma forma de produzir, a mesma prática, o mesmo jeito de pintar e pensar que você vai encontrar num ateliê hoje em dia, pelo menos nesses que se denominam arte acadêmica. Da mesma forma que se você for estudar numa escola de animação nos Estados Unidos e for ter uma aula de pintura digital e os básicos sobre a pintura digital e ter uma aula de pintura digital comigo, provavelmente o que é fundamental, ou o que é dito fundamental, vai mudar um pouquinho, pelo menos em abordagem, porque o professor também vai mudar. E vai mudar o que aquele professor acredita sobre arte e o que ele considera ser verdade. Então, vocês estão compreendendo que essa ideia que a gente tem de fundamentos como uma coisa que é igual para toda forma de arte, que é imutável e de alguma forma essencial, pode nem ser tão verdade assim? Bem, taquem pedra aí nos comentários, discordam de mim, eu quero conversar, eu quero desenvolver esses conceitos, mas são conceitos básicos que eu uso no meu ensino, na minha evolução e em todo o meu aprendizado artístico. Também não esquece de curtir, se inscrever se não está inscrito, conferir minhas redes sociais na descrição e se você tiver interesse em fazer aula comigo, o link de contato tá aqui na bio. É isso, valeu, até a próxima e bons desenhos.